A existência de dinossauros em nosso planeta ocorreu durante a Era Mesozoica. A Era Mesozoica durou de 252 a 66 milhões de anos atrás. O período dos dinossauros, ou Era Mesozoica, abrange 3 períodos principais: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O período Triássico durou de 252 a 201 milhões de anos atrás. Durante esse período surgiram os primeiros dinossauros. Muitas pessoas sabem da existência dos dinossauros. Mas como os dinossauros apareceram em nosso planeta? Os animais vertebrados surgiram há cerca de 500 milhões de anos, durante o período Cambriano. Essas primeiras criaturas, como os peixes primitivos, habitavam os oceanos. Há cerca de 360 milhões de anos, no período Devoniano, alguns peixes começaram a desenvolver membros que lhes permitiam andar em terra. Esses primeiros anfíbios se tornaram os ancestrais de todos os vertebrados terrestres. Há cerca de 340 milhões de anos, no final do Carbonífero, houve a evolução dos amniotas, vertebrados que botavam ovos com uma casca protetora que lhes permitia se reproduzir em terra. Isso incluiu os ancestrais dos répteis, aves e mamíferos. Os répteis se dividiram em 2 linhagens principais: Synapsidios, que deram origem aos mamíferos, e Sauropsídeos, que deram origem aos répteis e aves modernos. Os Sauropsídeos incluíam grupos que mais tarde evoluíram para os dinossauros. Os primeiros dinossauros, como o Eoraptor e o Herrerasaurus, eram pequenos e bípedes. Eles evoluíram em uma ecologia em transformação e na competição com outros répteis. Durante os períodos Jurássico e Cretáceo, os dinossauros se tornaram os animais terrestres dominantes. Eles desenvolveram uma enorme variedade de formas e tamanhos, incluindo saurópodes gigantes, terópodes predadores e celurossauros cobertos de penas. Alguns dinossauros, especialmente os do grupo dos Maniraptores, desenvolveram características que associamos às aves modernas, incluindo penas e esqueletos leves. Isso levou à evolução das primeiras aves, como o Archaeopteryx. Os dinossauros surgiram como resultado de um longo e complexo processo de evolução dos vertebrados. Eles evoluíram ao longo de dezenas de milhões de anos, adaptando-se às mudanças nas condições da Terra, e se tornaram um dos grupos de animais mais bem-sucedidos da história do nosso planeta. Além do surgimento dos dinossauros, o período Triássico viu a divisão do supercontinente Pangeia. A divisão do continente influenciou fortemente o desenvolvimento posterior do planeta. O próximo estágio na evolução dos dinossauros foi o período Jurássico. O período Jurássico durou de 201 a 145 milhões de anos atrás. Foi o auge dos dinossauros, a divisão da Pangeia em Laurásia e Gondwana, e o surgimento dos primeiros pássaros. E o estágio final do desenvolvimento dos dinossauros foi o período Cretáceo. O período Cretáceo durou de 145 a 66 milhões de anos atrás. Esse foi o auge do desenvolvimento dos dinossauros, a divisão de Gondwana e Laurásia nos continentes atuais. Durante esse período, as primeiras plantas com flores começaram a aparecer. No final da Era Cretácea, ocorre a extinção em massa e a destruição dos dinossauros, com exceção dos ancestrais das aves modernas. Após a extinção dos dinossauros, a Era Cenozoica começa e continua até os dias atuais. Os sistemas de rifts intracontinentais foram formados no final do Permiano e no Triássico. Os sistemas de rifts são grandes falhas tectônicas na crosta terrestre, com muitas centenas ou mais de 1000 quilômetros de comprimento e, geralmente, dezenas de quilômetros de largura. Os sistemas de fendas se desenvolveram nos oceanos Atlântico e Índico, o que contribuiu para a divisão da Laurásia e de Gondwana em territórios separados. Entre 135 e 200 milhões de anos atrás, a Laurásia se dividiu em Eurásia e América do Norte. O Gondwana se dividiu em África, América do Sul, Antártica, Austrália, Nova Zelândia, além de Arábia, Madagascar e Indostão, cuja colisão com a placa continental asiática causou intensa formação de montanhas com o surgimento do Himalaia. No início da Era Mesozoica, a África ainda fazia parte do supercontinente Pangeia e compartilhava com ele uma fauna relativamente comum, dominada por terópodes, prosaurópodes e dinossauros primitivos aviários metazoários. Ao longo do período Jurássico, grupos icônicos de dinossauros,
como saurópodes e ornitópodes, se espalharam cada vez mais pela África. No meio do Mesozoico, cerca de 150 a 160 milhões de anos atrás, Madagascar se separou da África, mas permaneceu conectada à Índia e ao restante de Gondwana. Abelisaurus e titanossauros foram encontrados entre os fósseis de Madagascar. Durante o início do Cretáceo, a massa de terra da Índia e de Madagascar se separou de Gondwana. No final do Cretáceo, a Índia e Madagascar começaram a divergir, continuando até atingirem sua forma atual. Ao contrário de Madagascar, o continente africano foi tectonicamente relativamente estável durante todo o Mesozoico. Entretanto, apesar de sua estabilidade, ocorreram mudanças significativas em sua posição em relação aos outros continentes, pois a Pangeia continuou a se separar. No início do final do Cretáceo, a América do Sul havia se separado da África, completando assim a formação do Oceano Atlântico em sua extremidade sul. Esse evento teve um efeito profundo no clima global ao alterar as correntes oceânicas. A Era Mesozoica foi o período mais quente da história da Terra. Durante 180 milhões de anos, não houve cobertura de gelo estável, nem mesmo nas regiões circumpolares. No final do período Triássico, há cerca de 231 milhões de anos, choveu no supercontinente Pangeia, que não parou por cerca de 2 milhões de anos. No período Jurássico, a Terra era habitada por animais de sangue quente, pequenos, comparados aos dinossauros, e cobertos de lã, descendentes dos sinapsídeos, mamíferos. Eles vivem ao lado dos dinossauros e são quase invisíveis em seu cenário. O período Jurássico viu a divisão dos mamíferos em monotremados, marsupiais e placentários. Muitas tartarugas podiam ser encontradas em lagos e rios. Os dinossauros eram o grupo dominante na Terra. A variedade de diferenças entre eles é tão grande que é difícil estabelecer o parentesco entre suas espécies. Foram encontrados dinossauros com tamanhos que variam de um gato a uma baleia. Diferentes tipos de dinossauros podiam se mover com 2 ou 4 membros. Entre eles, havia predadores e herbívoros. Entre esses últimos, o período Jurássico viu o apogeu dos saurópodes, diplodocus, braquiossauros, apatossauros e camarassauros. Os saurópodes eram caçados por grandes terópodes. Não havia mamíferos nos mares e o nicho dos grandes predadores era ocupado por répteis com um nível de metabolismo comparável. Ictiossauros, plesiosauros, mosassauros, que às vezes chegavam a 20 metros de comprimento. No período Cretáceo, o desenvolvimento dos répteis continuou e eles atingiram tamanhos enormes. Alguns dos dinossauros pesavam até 50 toneladas. No final do período Cretáceo, as temperaturas mais frias se estabelecem. A área de vegetação próxima à água diminui. Muitas formas de invertebrados e lagartos marinhos de sangue quente, cujos nichos ecológicos são semelhantes aos das baleias dentadas atuais, estão sendo extintos nos mares. A maioria dos paleontólogos acredita que as aves descendem de um dos grupos de dinossauros ou de arcossauros intimamente relacionados. No final do período Cretáceo, ocorreu a mais famosa e grande extinção de muitos grupos de plantas e animais. Muitas plantas holodemais, répteis aquáticos, pterossauros e todos os dinossauros foram extintos. Mas os pássaros que descendiam deles sobreviveram. Amonites, muitos braquiópodes e quase todos os belemnites desapareceram. Nos grupos sobreviventes, 30 a 50% das espécies foram extintas. As causas da catástrofe do Cretáceo não são totalmente compreendidas. Uma das razões para a extinção de muitos grupos de plantas e animais, causada por um asteroide que atingiu a superfície da Terra. A cratera foi formada há 66 milhões de anos pelo impacto de um asteroide com diâmetro de cerca de 10 quilômetros. A energia do impacto é estimada em 100 teratoneladas em equivalente TNT. Em comparação, o maior dispositivo termonuclear tinha uma potência de mais de 58 megatons, o que é cerca de 2 milhões de vezes menor. O impacto do asteroide criou uma cratera com cerca de 200 quilômetros de diâmetro e até 20 quilômetros de profundidade, localizada na península de Yucatán e incluída na lista das maiores crateras da Terra. Yucatán é uma península na América Central
que separa o Golfo do México do Mar do Caribe. A ejeção do solo, o terremoto e o tsunami resultantes do impacto do meteorito causaram uma das maiores extinções em massa na biosfera da Terra. A onda de choque de alta temperatura que passou pela superfície da Terra e a queda para trás das rochas ejetadas no espaço próximo a alturas de mais de 100 quilômetros, aterrissando a milhares de quilômetros do ponto de impacto, causaram incêndios florestais em todo o mundo, liberando grandes quantidades de fuligem e monóxido de carbono na atmosfera. As partículas de poeira e fuligem levantadas causaram mudanças climáticas semelhantes ao inverno nuclear. Assim, a superfície da Terra foi protegida da luz solar direta por vários anos por uma nuvem de poeira. A temperatura nos continentes caiu 28 graus e nos oceanos 11 graus. O impacto do asteroide deveria ter causado um tsunami de 50 a 100 metros de altura. Na história da vida na Terra, a extinção em massa de espécies há 66 milhões de anos marcou o início da Era Cenozoica, que continua até hoje. Como resultado dos eventos catastróficos daqueles tempos distantes, todos os animais maiores que um crocodilo desapareceram da face do nosso planeta. E os pequenos animais que sobreviveram se viram com o início de uma nova era, em um mundo completamente diferente. No Cenozoico, os continentes continuaram a divergir. Comunidades separadas de plantas e animais se formaram em cada um deles. A Era Cenozoica foi marcada pelo surgimento da primeira vida inteligente na Terra, o homem inteligente.